Olá, tudo bem? Eu sou o Luan Esteves e no vídeo de hoje vou estar falando a parte 2 do meu testemunho. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que será postado nesse canal. Roda a vinheta, vem! Check it out. No vídeo anterior, eu tinha relatado que as únicas lembranças que eu tinha do meu pai era raiva, ódio, mágoa e rancor. Foram vários fatores acontecendo que pesava mais esse sentimento dentro de mim, por eu não conseguir enxergar um amor de pai, um carinho de pai. Ao ver minha mãe sofrendo, ao ver minha mãe passando por muitas necessidades, isso me entristecia todos os dias. Eu lembro de um episódio que a gente moramos numa casa que ela não tinha janela, ela não tinha porta, muito menos água e nem luz. E todo dia que a gente passava nessa casa, para mim era como se fosse uma grande humilhação de eu saber que eu tenho um pai que não ajudava simplesmente com uma pensão, não se preocupava de saber se eu tinha me alimentado ou não. E o ódio ia crescendo, a raiva ia crescendo, até que um certo dia eu planejei, eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, quando eu encontrar o meu pai, eu prometo que eu vou dar um tapa nele e vou falar para ele: olha, você tem que aprender a amar, você tem que aprender a valorizar. E minha mãe vinha dizendo: filho, não faça isso. Se alguém te tratar mal, ame ele, trate bem ele. Se alguém quiser te machucar, continue amando. Você não precisa ser igual às pessoas. E minha mãe me aconselhando, dizendo: olha, você ainda vai ser alguém que vai dar muito orgulho para mim. Você vai ser alguém que ainda vai dar muito orgulho para muita gente. E aquilo me motivava, ao mesmo tempo que entristecia, porque eu queria ouvir isso também da parte do meu pai. Por mais que eles não deram certo, não ficaram juntos, mas o sentimento de ter um filho, de saber cuidar, de se preocupar, eu acho que era essencial. Talvez você, pai, que por algum minuto deixou de amar o seu filho porque você desentendeu aí no seu casamento, olha, não deixe isso acontecer. Você não sabe quanto o seu filho pode estar sofrendo ou a sua filha. Vai o mais rápido possível, peça perdão, reinicie um novo ciclo, tente a proximidade, fale que tu errou e que você quer recuperar o tempo perdido. E a minha mãe, quando ela falava essas coisas para mim, me motivando, me alegrava bastante. Mas ao mesmo tempo, todas as vezes que chegava a época de trabalho na escola, que falava acerca, hoje a atividade é falar sobre o seu pai. E aquilo ali me entristecia quando ela já falava aquilo, que tinha que trazer uma redação sobre o que seu pai trabalha, como que é o seu pai em casa. E eu lembro que quando tinha que apresentar na frente, eu já ia tremendo, mas não era de vergonha, sim de raiva, porque eu não tinha algo para relatar do meu pai. E eu falava: professora, eu posso relatar da minha mãe, porque minha mãe para mim é minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. E ela até ficava... E aí eu falava com uma professora que eu queria falar só da minha mãe, por eu não ter o meu pai presente. E quantas das vezes eu saía correndo e eu ia até o banheiro e eu começava a chorar quando via aquele episódio. E aquilo me motivava todos os dias a ter mais raiva do meu pai. Até que um dia chegou o dia de eu ir na casa dele. E foi o dia que eu planejei. E eu disse: no dia que eu chegar lá, eu vou conseguir fazer o que eu tenho tanto de vontade. De somente levantar as minhas mãos e dar um tapa no meu pai e falar: aprenda a amar, aprenda a valorizar. E isso eu projetei. Mas quando eu cheguei lá na casa dele, que eu vi a situação diferente, eu fiquei imaginando comigo todas as falas da minha mãe. E naquele episódio ele até me levou para ir pescar.
E a gente entende que para pescar precisa ter paciência. E tudo que eu não tinha naquele momento era paciência, era só raiva, era só ódio e a vontade grande de dar um tapa nele. Mas sempre me motivei nas falas da minha mãe. Então, quando eu retornei para minha casa, depois de tudo que passei lá na casa do meu pai, uns 5 dias que eu vivi lá, eu não tenho nem muito o que relatar, porque eu só ficava dentro de um quarto, quieto no meu canto. Nunca consegui chamar ele de pai, nunca consegui ter um abraço, nunca consegui ter um diálogo, uma conversa. Era como se fosse uma pessoa comum, sabe? Isso foi muito difícil para mim. Retornar para casa da minha mãe, a minha grande expectativa era que meu pai viesse mudar. Mas eu vou confessar aqui algo para você. Nada disso aconteceu. Até que um dia eu estava chorando num cantinho na minha casa e a minha mãe chegou do trabalho e perguntou: Luan, o que está acontecendo? E eu falei: mãe, por que temos que passar por isso? Por que temos que ser tão humilhados assim? E minha mãe dizia: Luan, aprenda a agradecer por tudo que você tem. Não reclame do dias mal. Você precisa valorizar cada dia, cada situação, porque você vai viver dias melhores. Então aprenda a lidar com as dores, aprenda a lidar com as emoções. E aquilo foi o combustível para me continuar. E eu falei: a partir de hoje eu não quero lembrar mais de tudo que se refere ao meu pai. E eu disse para mim mesmo: eu vou começar a trabalhar e vou ajudar minha mãe. Comecei a calibrando um pneu de carro no posto de gasolina. E todo o dinheiro que eu pegava, eu saía correndo, passava no açougue, comprava mistura, levava para minha casa. Quando eu ia também trabalhar na borracharia, eu lembro que eu pegava o dinheiro, já ia correndo, comprava um arroz, comprava um feijão e ajudava a minha mãe. E minha mãe falava: não, filho, fica com seu dinheiro, vai comprar um doce, vai comprar alguma coisa para você. E a minha obrigação era de ajudar a minha mãe. Trabalhei também cuidando de carro na feira, trabalhei no sacolão e tudo que eu conseguia era só para colocar para dentro da minha casa, para ajudar a minha mãe, sabe? Eu entendia que aquilo para mim era algo simples, mas tinha um grande valor que eu tinha que fazer pela minha mãe. Talvez você que é filho não está entendendo o valor que você tem dentro de casa, que é a sua mãe maravilhosa. E muitas vezes você não liga para quando ela fala, quando ela te orienta. Mas abrace, ame, respeite enquanto você ainda tem ela. Então, eu quero frisar essa parte do vídeo e dizer que a minha mãe foi um dos maiores espelhos abaixo de Deus aqui na terra para me orientar. Ela foi o motivo. E eu lembro de uma fala que ela falou para mim dizendo: Luan, você ainda vai ser orgulho para muita gente. Esse foi o combustível que eu tive. Aproveitando essa oportunidade, eu quero deixar uma frase para sua reflexão. Eu não sei se você está vivendo um cenário frustrante, mas aguarde, persevere, você viverá um momento de vitória. Você ainda que não assistiu a parte 1 desse testemunho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Corre lá, assista, se gostar, deixe seu like. É muito importante para o crescimento desse canal. E já vou deixar uma meta de 300 likes para esse vídeo. Se alcançarmos os 300 likes, vai vir a parte 3 do testemunho, o dia que minha mãe faleceu. Tchau, tchau, fique com Deus, até o próximo vídeo. Que ele mudasse, que ele retornasse Ao retornar para casa da minha mãe, a minha grande expectativa era... Ao retornar para